Beleza, pessoal? Vamos dar início aqui ao segundo bloco. Esse bloco vai falar sobre a virtualização. No primeiro bloco, a gente falou sobre os principais conceitos ali que envolvem nuvem, né? Então, a gente começou desde o início com a computação distribuída, falando sobre os conceitos de acoplamento e, principalmente, a parte de abstração. E esse aí é o cerne, né, vamos dizer assim, da computação em nuvem. E aí a gente falou um pouco do histórico, né, dos tipos de abstração, do histórico de como começou a primeira abstração, basicamente, né, do COBOL lá, né, e aí evoluiu para linguagens de programação diversas, aí facilitando, criando um nível de abstração, né, maior e possibilitando aí o desenvolvimento de novas soluções, cada vez mais sem se preocupar com a camada de baixo, né, que fornece um serviço. Então, a gente já falou bastante sobre nuvens, espero que a gente já esteja aí gabaritado para acertar todas as questões de nuvens. Agora, para implementar nuvem, então a gente visualiza, tá, a virtualização como uma forma de flexibilizar e de dar dinamismo, tá, às nossas nuvens. Então, a gente vai ver aqui uns conceitos. Então, ó, a nuvem não é um processo novo. Então, muita gente... A nuvem não, perdão. A virtualização não é um conceito novo. Muita gente pensa assim, não, virtualização, criar uma máquina virtual é coisa nova, lá o VMware, né? O VirtualBox. Não é. Ele advém do conceito de multiprogramação. Na verdade, do time slicing, lá atrás, em 1959, mais precisamente, foi criado o conceito do time slicing, né? Do tempo compartilhado, ou time sharing, né, também. O que acontecia? A gente tinha lá um mainframe, uma máquina, e um desenvolvedor chegava e ia colocar lá o processamento dele. E aí todos os outros programadores ficavam aguardando aquilo terminar com o processo dele, né? Cada um usuário. E aí, isso aí demandava uma demora muito grande e também um custo muito alto, porque o programador, no caso a empresa, né, que contratava o programador, pagava por cada hora que aquele processamento ficava ali. Então, se o programa desse erro ou não, aquele tempo de execução ali daquele processo tinha um custo. E aí, muitas das operações eram operações de entrada e saída, né? Os computadores eram muito lentos, o processamento, ele realizava uma operação, mas o processamento de entrada e saída, né, a operação de entrada e saída era demorada. E aí ficava o tempo ocioso, o processador ficava ocioso. Qual foi a solução? Foi o time sharing, o tempo compartilhado entre vários programadores. Na verdade, foi a multiprogramação, né, primeiramente, permitindo que os processos saíssem para a entrada de outros processos. Se um processo sai e outro entra, eu posso estar admitindo um processo de um outro usuário, dando um tempo para outro usuário processar um tempo lá, né? Então, isso é a preempção. Chegou o quantum lá, ficou aí 1 minuto, 2 minutos rodando o teu processamento. Agora vai ficar fora aí, e aí vai entrar outro. Depois tu volta. Tá? Então, esse princípio, tá, era realizado nos mainframes, na forma de tempo compartilhado, que na verdade já era uma abstração, tá, que permitia fazer essa troca de contexto dos processos. E a virtualização, o que é? É você ter vários sistemas operacionais, tá, em uma única máquina, e cada um desses sistemas operacionais realizando tarefas, né, específicas. Se você for visualizar, tudo isso é multiprogramação, é computação paralela que é fornecida por uma determinada abstração, né? Acaba a virtualização, uma abstração daquela máquina ali. Então, o time sharing iniciou isso daí. Então, já existia virtualização. A virtualização de processo, né, sendo realizado, sendo executado lá atrás. Então, a virtualização é uma abstração da arquitetura de hardware. Então, eu tenho um determinado hardware, um servidor, e ali eu posso colocar diversos sistemas operacionais, cada um com uma finalidade específica.
né? Um servidor de e-mail, um servidor de web, um servidor de banco de dados. Então, se você for analisar a tarefa que cada um desses componentes vai fazer, na verdade, cada um desses softwares vão fazer, eles são processos também. Só que processos que sofrem preempção, processos que rodam em paralelo, se tiver vários processos. Então, eu tenho que ter alguém que vai fazer o gerenciamento. Lembra lá do dispatcher, né? Que é o despachante dos processos. Eu vou ter um cara, que é o gestor das virtualizações, que vai pegar os processos de uma máquina virtual e vai alocar nos processadores, num determinado momento. Ele vai fazer o time sharing entre aqueles processos do computador 1, o tempo que vai ser dado para o processador ou os processadores do computador virtual 2, do computador 3 e assim sucessivamente. Cada máquina virtual vai ter um time slice, né, um time sharing, tá, a nível de processo, que vai poder fazer essa preempção também, tá, entre esses processos. São programas, né? É o sistema operacional, tá, o kernel, numa máquina virtual, em outra máquina virtual, em outra. Então, se tiver um grande gestor, num nível, uma abstração um pouco maior, esse gestor vai ser o gestor dos dispatchers que vão estar em cada um desses sistemas operacionais. Não é isso? Então, ó, na virtualização eu posso ter, né, o sistema operacional A vai poder emular o comportamento em função do sistema operacional B. Então, é justamente esse nível de abstração aí. E aí eu tenho o conceito de instâncias. Eu tenho um servidor de virtualização, e aí eu vou ter várias instâncias. Cada instância é um servidor virtual. Eu tenho um servidor virtual com finalidade de ser o servidor web, outro servidor virtual que é uma instância para banco de dados, outro servidor virtual como instância para um servidor de web, e assim por diante. Eu tenho o conceito de IP-KVM. Quando a gente tem diversas máquinas virtualizadas, a gente precisa ter alguém, um gestor, para poder conectar, né? Um client para conectar e gerenciar. Eu vou conectar no servidor tal, que é a máquina virtual, eu vou conectar, vou administrá-la, né? Adicionar mais memória, tirar a memória, né? Botar mais processador, administrar. Isso é feito através do IP-KVM. Ele é um programa, é um software, é um client, né? Então, quem conhece um pouquinho do VMware, então tem o client, né? Tem o vSphere, né? Client. E aí você conecta naquele servidor de virtualização e aí vai poder administrar aquelas instâncias. Esse conceito de KVM, tá? É o keyboard, né? É o teclado, o vídeo e o mouse. Então é uma interface que gerencia as máquinas virtuais. Então essa é uma virtualização de um componente muito conhecido na área da informática, que é o KVM. O KVM, como a gente viu ali, que é o keyboard, vídeo e mouse, é um aparelho que aí você tem fisicamente, por exemplo, né? Você tinha lá, ou tem, né, diversos servidores físicos, e aí você, para não ter que ficar com 10 teclados, 10 mouses, né, 10 monitores para administrar todas essas máquinas, você instala um KVM. KVM você pluga nesse equipamento a placa de vídeo de cada computador, o teclado de cada computador, o mouse de cada computador, e ele é um chaveador. Eu quero administrar servidor físico número tal. Aí você bota, chaveia, ou chaveia mudando uma chave ali, ou então é digital, aí ele vai e chaveia. Aquele único teclado, aquele único mouse e único monitor é chaveado para acessar um determinado computador físico. Isso aí é o KVM, né? O keyboard, vídeo e mouse, para você administrar diversas máquinas físicas. Então, o conceito da virtualização, se você tem várias máquinas virtuais, para você administrá-las, você também tem o KVM virtual, que é o clientezinho, tá, da solução de VM que você está utilizando. E ele vai
fazer essa conexão através do IP, né? Então é o IP KVM. Beleza? A gente tem também o conceito de P2V, ou seja, conversão P2V, é o physical to virtual. Então, quando você tem uma máquina física, você pode querer virtualizar ela para estar implementando ela ali numa máquina virtual. Então, você tem diversos ganhos, né? Primeiro, você deixa aquela máquina como um backup. A partir do momento que eu tenho uma máquina física, se ela der problema, eu não ter como substituir rapidamente um componente, por exemplo, um processador, aí vai ser complicado, né? Imagina uma máquina, um servidor que eu tenho ali na minha empresa há 10 anos. E aí é claro que eu não vou conseguir encontrar no mercado mais aquela memória, eu não vou conseguir encontrar mais aquele processador, vai ser a maior complicação da minha vida. Tá? Eu ter que fazer uma gestão para recuperar uma máquina dessa se falhar. Aí você pergunta assim, não, mas se tiver o backup só dos arquivos, beleza, você vai ter que ter o trabalho de pegar um outro servidor, instalar todo aquele software lá, o sistema operacional, mesmo sistema operacional, restaurar um serviço, restaurar os dados, né? Isso aí vai demandar um tempo, né? Um estresse muito grande. Quando você usa uma ferramenta de conversão dessa, de P2V, né, de physical to virtual, você pega, ele se conecta na sua máquina física, tá? E aí faz um clone daquela sua máquina física para uma virtual. Quando você faz isso, aquela imagem que foi gerada, você pode fazer uma cópia dela e ela está sempre resguardada em algum outro lugar. Você também deixa de estar com aquela dependência do hardware, porque quando você transformou ela em virtual, ela é o sistema operacional que vai estar em cima daquele novo hardware, que é o hardware que está sendo comportado ali por aquelas máquinas virtuais, né? pelo gestor de máquina virtual. Tá? Então, essa máquina, tá, que agora é virtual, tem flexibilidade. Você agora pode dar mais memória para ela, você pode dar mais processadores para ela, pode tirar, né? Coisa que, quando você estava com aquela única máquina lá que tinha 10, 15 anos atrás, era uma máquina que já começou a ficar obsoleta, lenta. E agora que você colocou em virtualização, você tem lá um data center, ou tem um servidor mais robustecido, que tem todas aquelas máquinas virtuais, aí você pode melhorar a performance dela, joia? Ou manter ela com as mesmas configurações. Vai depender da necessidade da pessoa, né? Ok? A gente tem o conceito de hiperthreading. Esse conceito, ele é um conceito de duplicação virtual de recurso. Digamos que eu tenho a minha máquina, ela tenha um único processador. Joia? Minha máquina física, vou falar aqui de física, tem um único processador. Eu tenho como, na BIOS, ativar para que ela simule um processador a mais. Aí, no próprio sistema operacional, quando eu iniciar, ele vai aparecer como se eu tivesse 2 processadores. Se eu tiver um processador na minha máquina e 2 núcleos, aí ele vai aparecer como se fosse 2 processadores e 4 núcleos. Se eu tiver na minha máquina 4 processadores e cada um desses processadores tiver lá também 4 núcleos, ele vai aparecer para mim duplicado, como se fosse 8, certo? E também 8, né? E, aliás, 16 núcleos, né? Eu vou duplicar a quantidade de núcleos por cada processador. Vai ser 4 processadores físicos, eles vão ficar 8 virtuais, né? Então, ele duplica virtualmente. E como é que ele faz isso daí? Tá? É simples. Ele pega, vai fazer isso a nível de instrução. O próprio sistema, tá? Quando está habilitado o hiperthreading para virtualização, ele permite que as threads elas corram para o processador duplicada, certo? E aí ele vai tentar otimizar o uso do processador de forma ampliada. Então, o que acontece é quando o hiperthreading ele não está habilitado, normalmente o processador recebe as instruções, tá? Mas ele tem diversos registradores, a gente já viu, né?
Então, ele recebe as instruções, processa e depois sai com ela de lá, né? Só que quando ele está processando uma instrução, tem um grande espaço, ou pode ter um grande espaço do próprio processador que não está sendo utilizado. Ou seja, naquele processamento atual do processador, está sendo usado um conjunto de registradores e outro conjunto está vazio, não tem nada processando ali. Então, o que o hiperthreading faz? Ele pega, ao invés de mandar uma thread por vez, ele manda duas. Então, ele divide o processador realizando tarefas numa parcela do processador e outra thread na outra parcela do processador. Então, quando ele manda duas threads simultaneamente, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um único processador, e esse processador tem dois núcleos, tá? Então ele vai poder pegar e enviar essa divisão de threads, e aí vai poder usar os recursos desse um processador, certo? Mas ele duplica, né? Cada uma thread dessa daí é como se estivesse individualmente sendo executadas pelo processador. E aí, para o sistema operacional, aquele que era um processador está aparecendo no sistema como se fossem dois processadores, só que um é físico e o outro é virtual, né? Porque tem duas threads lá dentro rodando. A mesma coisa em relação aos núcleos, né? Então, se eu tenho dois núcleos nesse único processador, para o sistema vai aparecer como se fosse quatro núcleos, porque são dois como físico, né? E dois virtuais. Tá? Mas para o ambiente operacional, ele aparece lá e não te diz quem que é físico, quem é virtual, né? Ele aparece a quantidade total. E o hiperthreading, por isso que o nome está dizendo, né? Hiperthreading. Por isso que ele consegue, através de thread, fazer essa duplicação de recursos de processamento. Tá certo? Então, cria um processador lógico. Tá? A gente tem o conceito de VTX e AMD-V, né? Isso aqui é em relação à ativação de virtualização na nossa máquina. Então, quando você compra um servidor, que ele vai ser um servidor de virtualização, né? Alguns já vêm por padrão habilitado, a BIOS, né? Para que aquele processador possa trabalhar com a virtualização, porque a virtualização ela vai ser realizada, né? A nível de sistema operacional vai ser independente do próprio hardware, né? Eu posso ter vários sistemas operacionais trabalhando concorrentemente ou paralelamente, né? Se tiverem vários processadores. Então, o que vai acontecer é que, para melhorar essa performance, o processador ele é otimizado para isso. E aí a BIOS tem lá essas opções para você marcar lá. Então, quando esse computador tiver um processador Intel, então você tem que ativar o VTX, né? Então, é uma extensão. Vão ter funcionalidades ali, tá? Microinstruções. Lembra da nossa aula lá de microinstruções? Que eu falei lá que a BIOS ela armazena instruções de máquina, né? Para operacionalizar a comunicação com os dispositivos, né? Que ela conhece, os periféricos. E tudo ali dela, né? Tudo que a placa-mãe, que a BIOS consegue enxergar, consegue chegar através dos barramentos, né? Tem instruções na BIOS para fazer isso aí. Então, instruções especializadas para otimizar a virtualização são esses dois caras. Quando é para otimizar para um processador Intel, ou vários processadores que são Intel, aí a gente tem o VTX, né? E também tem o AMD para processadores AMD. Não é? Então, olha aí essa figura, que beleza, da virtualização. Então, eu vou ter aqui, no nível mais baixo, no nível físico, são os nossos recursos. Então, nesse exemplo aí, eu tenho um único processador, uma única memória, uma placa ali que eu acho que é de rede, né? E um HD. Todos esses componentes estão sendo compartilhados para vários sistemas operacionais. Nesse nosso exemplo, a gente tem dois sistemas operacionais. Tá? Então, esses dois sistemas operacionais eles vão concorrer, tá? Para o uso dos recursos que tiver na máquina.
Nessa máquina aqui, a gente tem um único processador. Então, imaginem a guerra que vai ser esses dois sistemas operacionais, tá, brigando para usar esse único processador. Joia? Então, a gente sabe que tem servidores e servidores. Tem servidores mais especializados, né? Então, vai ter vários processadores. Então, um sistema operacional, tá, a minha máquina virtual, vai poder pegar um conjunto desses processadores, 2, 3, 4 processadores. Outra VM, eu posso dar também 2, 3, 4 processadores para ele. Nesse exemplo aí, só tem um. Então, a gente imagina que vai ter concorrência. Aí entra toda aquela questão que eu falei para vocês, né, de tempo compartilhado, tá, que isso não é um conceito novo de virtualização agora, é um conceito antigo. As máquinas vão concorrer, certo? Ou vão poder executar em paralelo se tiver recurso para isso. Então, ó, aqui é virtual. O uso é virtual. É uma fatia de tempo, é um quantum que aquele processo que está rodando aqui, nesse sistema operacional, vai poder usar o quantum dele, acessar o processador, sair fora. Aí depois entra o processo do outro sistema operacional. E assim sucessivamente, em milhões, bilhões de instruções executando ali concorrentemente ou paralelamente. Certo? Mas para que isso seja garantido, a gente tem uma camada intermediária que vai fazer essa gestão dos recursos, né? Então, quem faz isso é a camada de virtualização. Tá? É o nosso servidor de virtualização. Aí tem lá o VMware, tem o VirtualBox, tá? Tem o Hyper-V, né? Da Microsoft. O Bruno perguntou assim, ó, no caso da memória, se nesse exemplo fosse 4 GB de RAM, caso seja setado 2 GB para cada VM, ele aloca de fato 2 GB e não consegue alocar o espaço para outra. Olha só, se você alocar 2 GB para cada um, primeiro que para cada uma dessas VMs, o sistema operacional vai comer uma fatia dele. Se eu definir 2 GB para um computador, aquele computador, aquela máquina virtual, aqueles 2 GB não vão ser todas para operação dos processos do usuário. Boa parte vai ser para o processo do kernel em si. Tá? E quando você faz essa divisão, 2 GB vão estar destinadas à VM. Tá? E os outros 2 GB para aquela outra VM. Aí quem é que vai fazer esse gerenciamento? Tá? Para não existir aquele transbordo de acesso à memória, né? Uma VM acessar uma parte da outra memória que está da outra VM. Quem é que vai fazer isso aqui? É essa camada de virtualização aqui, ó. Que é um programa, tá? E se a gente for pensar abstratamente, esse programa é um processo que vai estar rodando em background. E esse processo, se você for analisar, certo? Imagina ele como sendo uma tabela de processo. Lembra lá da nossa tabela de processo, aquela aula? Imagina ele como sendo ele responsável por pegar e saber os processos do primeiro sistema operacional, qual é a fatia de memória que ele vai dar para ele, que no caso você setou 2 GB, né? Para ele. Aí, ele vai gerenciar os processos que vão entrar e não vão poder extrapolar aquela quantidade de memória. A mesma coisa é para o outro sistema operacional. Então, a máquina, a aplicação de virtualização, né, ela vai ser o grande gestor. Então, ele é um servidor de processos, e esses processos estão numa hierarquia que ele que gerencia os outros sistemas operacionais. Então, quando uma única máquina, vamos supor, essa máquina aqui, que eu vou chamar ela de 2, ela própria vai poder gerenciar os processos dela, certo? A camada de virtualização gerencia todos os processos dela, tá? Na verdade, gerencia ela como um todo, né? Mas vai acabar sendo afetado porque ele tem que gerenciar, tá, os recursos. Olha que o sistema operacional 1 e o 2 só vão fazer uso desses recursos aqui, certo? Por que vão fazer? Porque essa cara aqui, ó, vai estar gerenciando, tá? Vai estar gerenciando todos esses processos aí. Ora fazendo preempção, tá? Ora fazendo processamento paralelo, mandando para outros processadores, ou delimitando ali, ó, que aquele sistema operacional vai acessar esse grupo de processadores.
aquele outro, vai acessar esse outro grupo de processadores, ou aquela placa de rede, ou aquele periférico. Ficou claro aí, Bruno? Beleza, então. E aí, entra o conceito do hypervisor, né? O hypervisor, né? Que é o supervisor. É justamente aquele cara que está na camada entre os sistemas operacionais virtualizados, né? As máquinas virtuais, e o meu hardware físico. Esse cara é o supervisor. Tá? Ele gerencia todos esses processos, né? No caso, esses ambientes virtualizados. Então, olha aqui, ele é uma camada de software, como eu falei, joia? Então, se ele é uma camada de software, ele está passivo de ter na programação dele multiprogramação, né? Programação paralela, né? Pipeline, tem tudo isso. Só que vai ter aonde? Aqui, tá? Aí tem lá o VMware, né? Que é um programa, se você instalar, ele é um programa. E vai ter funções, né? Interfaces, né, para uma função acessar outra função, né? Então, esse supervisor, né, o hypervisor, ele é um programa. E como um programa, ele vai fazer uso das técnicas, né, de instrução, né, de instrução paralela, tá? Paralelismo no unição, pipeline, né? Vai fazer uso dos recursos que tem os recursos convencionais de sistema operacional, normal. Tá? Ele fornece os recursos, né, do host, da máquina, que é a máquina principal, que fornece, é a máquina física. Tá? Então, ele vai fornecer os recursos e gerenciar também, né, para a máquina virtual. Então, é aquilo que eu falei, né? O hypervisor, ele está aqui, tá? Fazendo justamente essa gestão do uso desses recursos aqui. Memória, processador, placa de rede, placa de vídeo, placa de som, dependendo dos recursos que está sendo acessado, né? HD. Não é? E aí, pessoal, existem dois tipos de hypervisors, né? Existe o tipo 1, e aí é o tipo principal, é o mais elementar, é vamos dizer, o nativo, tá? Que é sendo ele instalado sem nenhum sistema operacional como base para ele. Então, ele é instalado diretamente no hardware. Então, o meu hypervisor, ele é instalado diretamente no meu computador, que é a máquina física daqueles meus servidores virtualizados, né? Então, ele é um software que ele vai ser instalado, eu não preciso instalar o sistema operacional e depois instalar o hypervisor, né? Então, como exemplo aí, a gente tem lá, tá, o VMware, né? E aí tem versões desse VMware para esse tipo de hypervisor, né? Esse tipo de hypervisor, ele é conhecido como bare metal, tá? Porque ele está fisicamente na máquina, certo? Eu não tenho nenhuma camada entre ele. Então, a gente tem uma versão do VMware, que é essa ESXi, tá? Que ela é instalada, é um programa, você quando vai instalar essa máquina, você bota lá um CD, ou instala ele, certo? E ele é como se fosse um ambiente operacional. Você dá o boot lá, ele carrega um Linux ali mínimo, que tem ali todas as classes, né, instruções, que vão fazer o supervisor, né, o hypervisor, fazer essas operações de disponibilizar as máquinas virtuais, joia? De ser o grande gestor desses recursos, né, da máquina. Então, existe esse tipo 1. Tá? Existe também o hypervisor tipo 2. Ele possui um supervisor virtual instalado em cima de um sistema operacional. Então, é aquele caso de você, por exemplo, eu tenho o meu Windows, seja ele desktop, ou seja ele uma versão servidor, aí eu instalo o hypervisor lá, seja ele, por exemplo, o VMware tem uma versão tipo 2, tá, de hypervisor, que é o VMware Workstation.
Ele é um programa, você instala ele ali, e aí você entra e começa a criar as máquinas virtuais. Mas você está dentro do seu sistema operacional já. Você tem um sistema operacional e, a partir dali, você cria novos sistemas operacionais. A gente vai ver a desvantagem desse tipo 2 mais na frente, porque ele está concorrendo com recursos da máquina que você tem ali um sistema operacional funcionando. Tá? Isso mesmo, Bruno. Quando você dá o boot na máquina, tá? O bootloader desse hypervisor tipo 1, ele vai carregar esse sistema operacional, tá? Que não é o Linux, aliás, é o Linux, né? A gente sabe por tá no dia a dia trabalhando com isso aí, é uma versãozinha limitada ali, só para subir as funções dele, né? O kernel dele, né? Um sistema próprio, né? De virtualização, de gestão de virtualização. Então a gente vê que ele está aqui por trás ali. Aliás, depende do sistema, né? Eu estou falando aqui do VMware. O VMware tem ali, tá? Um ambiente tipo Linux ali, ele dá o boot, carrega, certo? E ali por trás dele tem todo um ambiente operacional para fazer uso dos recursos. Então ele é como se fosse um sistema operacional, só que ele está ali para gerenciar essas máquinas virtuais, que nada mais é do que ele está gerenciando processos, né? Só que esses processos vão ser chamados ali de máquina virtual 1, máquina virtual 2. É um programa, né? A máquina virtual 1 que eu criei é um grande programa que tem ali, por trás dele, um sistema operacional, que vai realizar todas as atividades. E aí eu tenho a máquina virtual 2, 3, 4 e assim por diante. O hypervisor, né? Ele vai supervisionar todos essas máquinas virtuais, gerenciando os processos delas, né? Aliás, não é gerenciando os processos delas, das máquinas virtuais, vai gerenciar o uso dos recursos no momento adequado. Então, a máquina virtual 1 solicita o uso dos recursos, faz uso e depois sofre preempção, tá? E aí é dado para o outro. Isso aí se tiver um único processador. Se tiver mais processadores, aí quando você escalona, tá, esses processadores para essas máquinas virtuais, aquela máquina virtual vai rodar, tá, em cima daquele processador. Joia? E aí o próprio sistema operacional vai sofrer a preempção dos processos dele ali. A outra máquina virtual, que tem um sistema operacional dele, que está em cima de um único processador, exclusivo daquela máquina virtual, vai, dentro do sistema operacional ali, fazer aquela gestão de sistema operacional mesmo, né? Fazer a gestão ali, preempção, multiprogramação, né? O quanto, acabando o tempo dele, sofrendo preempção, paralelismo de instrução, aquilo tudo que a gente viu no curso da gente. Beleza? E aí, ficou tranquilo aí para você? Essa explicação aí do tipo 1 que tu perguntou? Tenente, não, tu pergunta assim, né? Não cria um certo atraso isso? Sei que hoje os hardwares são bem otimizados para isso, mas o hypervisor por trás não gera um certo delay. É porque a única forma de gerenciar diversas máquinas virtuais é eu ter um grande gestor para isso daí. Porque se não existisse, imagina que eu teria essas máquinas virtuais dispondo do uso dos recursos da máquina discriminadamente. Eu não posso ter isso para não ter conflito. Então eu tenho que ter uma camada intermediária entre o hardware e as minhas máquinas virtuais, de forma que ele gerencie, né, o uso desses recursos. Então, para a máquina virtual 1, eu vou dar o processador 1 e 2, né? Ou o processador 0 e 1. Aí, para a máquina virtual 2, eu vou dar o processador 2 e 3. E assim sucessivamente. Ele é um grande gestor de recursos. Tá? Aí a gente vai ver a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. Aí você vai ver que, em relação a delay, a demora, aí tem um certo desconforto quando você tem o tipo 2. Porque o tipo 2, ele não é uma solução, digamos assim, profissional, uma solução para grandes estruturas. É você ter uma máquina, e aí você instala ali o hypervisor, né? E aí você, em cima dele, você já coloca as suas máquinas virtuais.
mas você já tem uma camada de sistema operacional, aí tem um hypervisor e depois em cima os outros sistemas operacionais. Você tem ali um desconforto, aliás, um delay, porque tem um sistema operacional no meio ali. Numa figura mais à frente, a gente vai ver e vai ficar mais claro isso. Então, ó, esse tipo 2 é conhecido como hosted, né? Aí a gente tem aqui, ó, o VirtualBox, a gente tem o Hyper-V da Microsoft e tem da VMware também, o VMware Workstation, que é uma versão tipo 2, beleza? Então, ó, o Hypervisor tipo 1, a gente tem aqui o hardware, tá? E aí a gente tem diretamente em cima dele, a gente tem o Hypervisor, como bare metal, né? Então eu vou criar o sistema operacional 1, sistema operacional 2, sistema operacional 3, tá? Todos esses 3 sistemas operacionais estão concorrendo ao uso dos recursos que tem lá na minha máquina física. Se ele tiver multiprocessamento, né, tiver recursos que vai me dar capacidade de boa performance, ótimo. Né? Senão, o hypervisor vai ter que se virar para gerenciar esses recursos aí, tá? Para as máquinas virtuais. Beleza? Aí a gente tem o hypervisor tipo 2. Então, a gente tem o hardware, aí você vai e instala o sistema operacional nessa máquina, né? Seja ela uma máquina desktop de usuário ou um servidor, você instalou o sistema operacional. E em cima do sistema operacional, aí você instala o hypervisor. Tá? A partir do hypervisor que você instalou, seja ele o VMware, por exemplo, aí você passa a criar as máquinas virtuais. Mas olha só, o hypervisor tipo 2, ele tem uma desvantagem de performance do tipo 1. Porque o tipo 1, primeiro que é um programa, é um sistema, tá, que está diretamente no hardware. E ele é otimizado para fazer a gestão dos recursos e só. Nesse caso aqui, eu vou ter o hypervisor e no meio aqui, entre o hypervisor e o sistema operacional, eu tenho alguém que está usando os recursos da máquina. Esse cara aqui, ele está usando memória, processador. Eu posso estar abrindo, por exemplo, na minha máquina, eu sou desenvolvedor de software e estou querendo fazer um programa e tal, aí eu boto lá instalo uma VM na minha máquina e boto lá o Linux, instalo a Apache e começo a fazer testes ali. Beleza, estou desenvolvendo, tal, beleza. Enquanto eu estou com a minha máquina virtual, tá, rodando ali meu programa, eu abro o Word, eu acesso a internet, acesso outros sistemas, eu estou pegando a minha máquina física, essa máquina aqui, e usando os recursos dela, tá, para o meu proveito, tá, porque eu estou aqui com o meu sistema operacional, ó, né, e as minhas aplicações aqui. E aí o hypervisor, que está com vários outros VMs, né, com outros sistemas operacionais instalados, estão concorrendo com esse cara aqui, ó, certo? Estão concorrendo com esse cara aqui para o uso dos recursos que tem aqui fisicamente. Não é isso? Então, o tipo 2 leva uma certa desvantagem. Aí você vai dizer assim, mas eu instalo logo o tipo 1. Né? Não, depende de cada aplicação. Por exemplo, num grande servidor aí, que você vai implementar diversas máquinas virtuais, lógico que é conveniente que você instale do tipo 1. Logo, o software é diretamente no hardware, que é para você ter melhor performance. Agora, digamos que você tem ali um ambiente de desenvolvimento, né? Ou você simplesmente quer salvar uma máquina, quer fazer algum backup, alguma coisa de uma máquina física, e gerar num ambiente ali mais fácil e rápido de você montar, aí você pega o hypervisor, né, instala na sua máquina, né, vai estar lá, e aí você começa a fazer gestão de máquinas virtuais novas a partir dali. Vai ter um atraso, né, uma certa queda de performance? Vai. Mas aí você consegue resolver alguns problemas com esse tipo de técnica, né? Isso, exatamente. Ele o hypervisor tipo 2, ele é um processo na minha máquina, é o sistema operacional. E se ele é um processo no meu sistema operacional, esse processo, que é um programa,
ele vai estar concorrendo com os outros. Eu vou abrir o Word, aí o Word vai pegar a minha memória ali, uma grande quantidade da minha memória, certo? E quando eu tiver um outro processo ali que seja do hypervisor, aí ele, opa, eu não posso usar aquela memória ali que está sendo usada, o hypervisor não vai usar, né? Então, essa concorrência, ela não é saudável, né? Se você quer performance, essa concorrência não é legal, beleza? Se você não tem essa grande necessidade de performance, quer resolver um problema, aí realmente pode ser interessante você usar isso aí, tá bem? Ficou entendido a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Beleza. Tem um outro tipo de virtualização, que é tipo 2, que você vai se surpreender e vai... Mais na frente eu vou explicar, eu vou falar dele, aí você, eita, eu nunca tinha imaginado o que era, certo? E aí a gente vai visualizar algumas situações aí. A gente tem aí, ó, aplicação virtual. Aliás, aplicação de virtualização, né? Então a gente tem diversas aplicações, né? A gente pode ter a finalidade de virtualizar servidores, a gente pode virtualizar máquinas desktop. Então, servidores é para você estar, né, distribuindo a carga, ao invés de eu pegar um único servidor e instalar ali um servidor web, um servidor de banco de dados, um servidor, né, de aplicação, servidor de componentes. Eu posso ter diversas máquinas virtuais especializadas só para cada uma finalidade dessa daí. Aí eu vou ter aquelas 3 camadas, né, sendo bem definidas. Um servidor de banco de dados, eu tenho um servidor de aplicação, tenho um servidor de componentes, né, e assim sucessivamente. E aí faço o uso lá na minha aplicação, fazendo os direcionamentos devidos ali para fazer uso daqueles servidores. Beleza. Tem essa aplicação. Tá? Eu posso ter desktop para poder, por exemplo, fazer um backup de uma máquina de usuário, que é uma máquina sensível ali, que, por exemplo, é um hardware muito antigo, e aí eu preciso garantir aquele ambiente ali, eu não posso desinstalar, por exemplo, tem um programa do usuário ali que está instalado, e aquele é um programa da empresa, e não pode ser perdido nunca, aquele programa ali é o cérebro da empresa, e está naquele computador que é um computador desktop, e você não consegue mais instalar o sistema operacional, que pode ser um sistema operacional legado, antigo, que não tem mais suporte, você não pode tentar fazer nenhum update ali, se você rodar um update de alguma coisa ali, é capaz da máquina parar. Então, uma forma alternativa de você ter um backup é você fazer um clone dela, com aquele P2V, né? Você virtualiza ela. E aí, você tem um outro ganho. Aquela máquina que é uma máquina pereba, né, que está ali, tem 10, 15 anos, e está rodando aquele sistema que é importante para a empresa, você pega aquela máquina que não teria mais condições nenhuma de você aumentar a memória, o processador, nem nada, você virtualizou ela, e aí você, a partir de agora, como ela está como uma máquina virtual, você pode aumentar os recursos para ela, você pode dar mais processamento, você pode dar mais memória, porque ela está numa camada acima do hypervisor, né? Então, quando você configurar lá o hypervisor para ele dar 4 GB de memória para aquela máquina, ou 2 processadores, ele vai dar. Beleza? A gente tem a fase de armazenamento, a gente pode criar um storage, por exemplo, né? Ao invés de você chegar para a sua empresa e dizer assim, olha, a gente está precisando de um storage, a gente vai comprar aqui um storage, aí o teu gestor vai dizer assim, quanto é que é o storage? Não, é 3 milhões. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, pô, a gente não tem 3 milhões para investir no storage agora. Mas você quer ter um local centralizado para armazenamento de dados, como um storage. Você pode usar a virtualização. A virtualização, ela vai simular um storage igual como se fosse um storage, né, dos mais caros que você tem aí no mercado. Né? Que ele vai simular aquela funcionalidade ali dele, perfeitamente. E aí, você vai poder fazer o uso nos servidores apontando para aquele storage ali. Joia? Aplicação. A gente tem também, tá, como virtualizar aplicações. Aí a gente vê aqui, ó, por exemplo,
né, permitir que aplicações geram um nível de abstração, né, da arquitetura. Ela se desacople da arquitetura, né? E aí a gente tem dois tipos de exemplos de máquinas virtuais de nível de aplicação. A gente tem o JVM, que é o Java Virtual Machine, né? E a gente tem o Adobe Flash Player, que também é uma máquina virtual. Muita gente não sabe, o Flash Player é uma máquina virtual que tem funções ali específicas para realizar algumas tarefas, né? E ela é específica da Adobe. Então, teve até recentemente uma vulnerabilidade, aí vários sites deixaram de usar o Adobe Flash Player por conta de vulnerabilidades aí recentes. Saiu notícia essa semana aí. Mas, assim, são máquinas virtuais. E aí eu pergunto para você, esse aí é um tipo de hypervisor tipo 1 ou 2? Se eu te perguntar, se você for criar uma abstração na sua mente agora e for classificar ele como um hypervisor, né? Porque ele é um gestor, né, de recursos ali. Então seria o tipo 2, né? Seria o tipo 2. Beleza? E aí, para finalizar, a gente tem as redes, né, como sendo alvo de virtualização. Aí você diz assim para mim, como é que eu vou virtualizar a rede? Eu posso virtualizar a funcionalidade de um roteador. O roteador é um equipamento, é um hardware, mas ele realiza funções que são programadas para ele fazer. Tá? Ele é um hardware que ele não faz nada sozinho. Então eu posso muito bem criar uma programação para que a virtualização ela simule aquele componente, aquele roteador. A mesma coisa para um switch. Tá? Aí a gente tem também o conceito de VLAN, né? Então, tudo isso pode ser criado, essa camada de abstração, tá? Para poder fornecer o serviço de rede como sendo, tá? A virtualização da rede. Joia? Então, pessoal, era isso, tá? Que eu tinha aqui para trazer para vocês. Eu espero que a aula tenha sido muito produtiva e que os conceitos de nuvem, tá? E aquelas gradações lá, do nível de acoplamento e agrupamento, tiveram sido incorporados, tá? O conceito de virtualização também tenha sido incorporado por vocês, porque esse assunto aí é muito bacana e pode ser explorado, tanto no concurso da SFSEX, quanto nos outros concursos militares e em outros aí, né? Então, vamos estar bem preparados para que, se cair, a gente já sabe se resolver ali e não perder essas questões que são fáceis. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Beleza, então, pessoal. Obrigado, Débora. Então, ficamos assim. A aula terminou, tá? Eu não trouxe exercícios ainda, tá? Vou passar a elaborar uns exercícios, vou capturar na internet aí. Esse é um assunto que não tem uma vastidão muito grande de questões para concurso, mas começa a ser explorado já nos concursos aí, em alguns. Aí vou trazer, vou colocar lá como exercício. E aí a gente vai, né, tentando comentar ela com vocês depois. Tá, beleza? Então fiquem com Deus. Tenham aí uma ótima semana aí, né? E que no sábado a gente se encontre e aí faça aqueles dois tempos ali para finalizar o curso da gente, tá? Que vai ser a parte de cálculo binário, né? A parte toda de computação, cálculo computacional, né? Conversões de base e portas lógicas. Beleza? Bons estudos e vamos seguindo em frente aí que a gente está indo no caminho certo, pessoal. Vai dar tudo certo aí. Beleza? Até mais.